Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Química de hoje para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que conta com programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou a professora Rose e falarei hoje sobre termoquímica, então nossa aula hoje será muito quente, muito calorosa. Vem comigo! A expectativa de aprendizagem para essa aula de hoje será diferenciar os dois tipos de processos endotérmicos e processos exotérmicos, também conhecido como processo exo ou processo endo. Bem, nessa aula, então, nós vamos estudar com transferências de calor, de energia, dentro das equações químicas, dentro das reações químicas e dentro das mudanças de estados físicos. Na química, existem esses dois grandes processos muito importantes, que são os processos exotérmicos e os processos endotérmicos. Bem, então, o que vem a ser um processo endotérmico, né? Então, são aquelas reações que precisam absorver calor para poder acontecer. Então, vamos supor que você esteja aí na sua casa querendo fazer um cafezinho agora. Ai, que delícia, hein? Vai colocar a chaleira no fogo com água para ferver. Mas se você não acender o fogo, ela vai ferver? Você vai conseguir fazer seu café? Não. Então, esse é um processo endotérmico, precisa absorver calor para acontecer. E para escrever essa reação, ou até identificar o que é uma reação endotérmica, genericamente, a gente costuma escrever dessa forma. Lembrando que antes da seta eu tenho apenas reagentes, depois da seta eu tenho produto. Então, toda vez que aparecer calor positivo do lado dos reagentes, eu tenho reações endotérmicas. Agora, vamos saber o que é uma reação exotérmica. Se endotérmica absorve, exotérmica libera. Ela libera calor, ela libera energia para o meio. Uma reação muito conhecida e muito gostosa é uma fogueira. Quando nós fazemos, vocês podem não estar nem perto dela, mas você sente aquela energia, aquele calor emanando dessa fogueira. Então, é um processo exotérmico. Então, processos exotérmicos liberam calor para o ambiente. E uma forma de você identificar uma equação termoquímica exotérmica pode ser escrita dessa maneira. Veja. Reagente forma produto, só que dessa vez o calor vai estar positivo do lado de quem? Dos produtos. Então, endotérmica, calor positivo do lado dos reagentes. Exotérmicas, calor positivo do lado do produto. Essa é uma das maneiras que nós podemos identificar esse tipo de equações. Nas mudanças de fases também, nas mudanças de fase de agregação da matéria, nós também encontramos esses dois processos. Olha só, na fusão e na vaporização, precisam absorver calor para acontecer. Se está gelo, o gelo por aqui tem uma água no estado sólido, líquido e gasoso aqui, né? Vapor. Então, se eu pego o meu gelo e quero transformar em líquido novamente, ele vai ter que absorver o quê? Energia do ambiente para poder se transformar em líquido. Se eu quero que esse líquido ferva, entre em estado de fervura, ou seja, em estado de ebulição e se transforme em vapor, ele vai ter que absorver também calor. Então, fusão, vaporização são processos endotérmicos. Ao contrário, quando eu quero que o meu vapor retorne ao seu estado original, que é o líquido, nesse caso aqui, então, ele não vai poder absorver calor. Ele vai ter que liberar calor para o sistema para poder retornar ao estado líquido. Então, a condensação ou liquefação, como é conhecida também, e a solidificação são processos que liberam calor para o meio. E se liberam calor para o meio, são processos exotérmicos. Bem, quando a madeira sofre combustão, libera calor, né? Aqui nós estamos vendo uma lareira. Mas vamos supor que nós estamos sentados em uma roda, vendo uma fogueira, né? Ai, nesse friozinho, tudo de bom, né? Então, quando ocorre a reação de combustão, porque é uma reação de combustão, libera calor. E aí, muita gente pode perguntar, mas da onde? Da onde vem esse calor? Se eu peguei só a madeira e
risquei o fósforo e liguei. Bem, essa pergunta é muito simples e muito fácil de ser respondida. Nós não temos reagente formando produto, e como é uma reação de combustão, vou falar de forma bem simplificada, vou pegar a madeira, que vai reagir com o oxigênio, então combustível e comburente, que vai produzir CO2 e água e liberar calor. Então, se o meu produto está liberando calor, é uma reação exotérmica. Se ele está liberando calor, então essa reação, essa quantidade de energia liberada só podia estar onde, pessoal? Nos reagentes. À medida que os reagentes vão reagindo e formando o produto, essa energia vai sendo liberada. Então, isso nos faz acreditar que toda espécie química possui energia, que, quando medida a pressão constante, é chamada de entalpia, representada pela letra H maiúscula. Então, em outras palavras, todas as substâncias possuem um conteúdo energético. E esse conteúdo energético, ao reagir, libera ou absorve, né, dependendo da equação. Então, esse conteúdo energético nada mais é do que a entalpia, representada pela letra H maiúscula. Não conseguimos determinar a entalpia de uma única substância, mas conseguimos, sim, na prática, determinar a variação de entalpia. A variação, através do calorímetro, nós conseguimos calcular. E toda vez que falamos de variação, falamos sempre dos dados finais menos os dados iniciais. É muito visto na física pela variação de velocidade, variação de tempo, variação de espaço, né? E aqui nós estamos com a variação de entalpia, ou seja, a variação de energia, que também é muito escrito por nós químicos. Variação de energia é igual a HP, ou seja, energia dos produtos menos a energia dos reagentes. E quando se calcula essa energia, essa variação de energia, dentro dos processos endotérmicos, o meu ΔH será sempre, pessoal, maior que zero, ou seja, será sempre positivo. Como tem um exemplo aqui, ó, ΔH é igual a mais 175,5 kJ/mol. E quando se calcula a variação de entalpia dentro dos processos exotérmicos, aqui dos processos exotérmicos, eu tenho uma variação menor que zero, ou seja, o meu ΔH sempre vai ser negativo. E aqui é importante frisar que esse sinal de mais e esse sinal de menos, ele tem que aparecer. Só assim eu vou poder saber qual é o tipo de processo que estaremos estudando. Existem 3 modos de se conhecer, de reconhecer reações exotérmicas. A primeira é o gráfico. O gráfico é para ser lido e interpretado. Então, olha só, eu tenho um gráfico da entalpia, então a coluna Y da entalpia, da energia, pela reação. Então, toda vez que aparecer os reagentes maior do que o produto, ou seja, a entalpia do reagente, a energia dos reagentes maior do que a entalpia do produto, significa que é uma reação exotérmica, ou seja, significa que há liberação de calor. E se há liberação de calor, a energia do sistema diminui. E se a energia do sistema diminui, o ΔH vai ser menor que zero, e isso nos dá um ΔH negativo. A outra maneira é olhando uma equação. Se tiver apenas uma equação e eu olhar do lado do produto uma energia positiva, que pode ser escrita calor, pode ser em quilojoules, pode ser em quilocalorias, positiva, eu tenho uma reação exotérmica. E a outra maneira é quando não aparece nada na equação, mas ele me dá um ΔH, o quê, pessoal? Negativo. Apareceu um ΔH negativo, é uma reação exotérmica. O mesmo acontece com a reação endotérmica. O gráfico da reação endotérmica é onde tem os reagentes menor, o conteúdo energético do reagente menor do que o conteúdo energético dos produtos. E a variação, então, vai ser positiva, porque a energia vai ficar toda acumulada no produto e não vai ser liberada. Outra maneira é quando eu tenho a energia positiva do lado dos reagentes, ou eu tenho um ΔH, o quê? Positivo. Vamos para um rápido exercício aqui. A reação exotérmica é aquela na qual, então eu vou perguntando, vocês vão respondendo para mim se é verdadeiro ou falso. Eu coloquei uma carinha feliz para o verdadeiro.
A liberação de calor na reação exotérmica? Verdadeiro. A diminuição de energia na reação exotérmica? Verdadeiro, diminui, né? Porque libera. A entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia do produto? Verdadeiro, né? A variação de entalpia é negativa? Sim, reações exotérmicas têm variação negativa. Então, a resposta correta é a letra E. Vamos para um segundo aqui, onde tem um gráfico e, rapidinho, nós vamos ler e responder. É um gráfico onde meus reagentes é maior do que o meu produto. Então, é um gráfico que exotérmico. A variação é negativa, né? Então, vamos responder essa frase aí. A variação da entalpia é negativa. A reação é exotérmica, porque se processa liberação de calor. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Bem, vamos ficando por aqui. A nossa aula terminou. Um forte abraço. Mando para vocês todos um abraço exotérmico, cheio de carinho, cheio de calor, cheio de energia. E em especial para o mestre Inácio, que fez aniversário ontem. Um abraço exotérmico para você. Fiquem ligados. Vamos para um breve intervalo rápido e vem aí o professor Murilo com a sua aula extraordinária de Biologia. Beijo!